Fala, galeras, tudo bem? Que bacana estar aqui novamente com vocês nessa live, entrevistando mais um empreendedor protagonista. Esse cara que eu tenho aqui para vocês hoje, hein? Bom, é um cara que... Como é que eu posso apresentar o Douglas? O Douglas é um cara que eu conheci também fazendo palestras sobre o modelo de excelência, lá, né, na região de Maringá, Londrina, e que me deu o privilégio de fazer os nossos treinamentos. E hoje ele empreende, ele é um consultor também bastante famoso na área de recursos humanos e vai contar a sua história para vocês. Vem comigo, meu irmão Douglas Camileques. Tudo bem, meu querido? E daí, Pavani, beleza? Tudo bem, cara? Todo mundo recluso de novo nessa porra desse Covid? Pois é, rapaz, agora que eu tava com vontade de ir pra academia, você acredita, Pavani? Eu tinha feito meu planejamento, academia, essas coisas, cara, bem na hora, bloqueou. Então deixa eu apresentar para vocês Douglas Camilo, um cara que eu admiro muito, um profissional muito respeitado por mim, eu gosto muito do que ele faz, tenho uma grande admiração por ele, pela esposa. Cadê a tua esposa? Tá por aí? Não, pode botar ela aí também se quiser, ela também faz parte do jogo. Ah, ela tá ocupada, ela tá atendendo um pessoal hoje, tá fazendo algumas avaliações, entendeu? Ah, então tá bom. Mas se apresenta aí, Douglas. Fala quem é você para a galera, para todo mundo que está nos assistindo aí. Olá, pessoal, tudo bem? O Pavani já falou meu nome aí, primeira vez que me chamo de Camiletes, essa foi nova agora, né? Eu gosto de usar a seguinte expressão, eu sou entusiasta da área da gestão de pessoas, né? Durante muito tempo eu ouvia falar os outros dizendo assim, mexer com gente é difícil, é melhor mexer com porco, e essas coisas. E eu falei assim, cara, não é possível, eu preciso aprender sobre isso. Então eu sou formado em gestão de RH, tenho pós em gestão de pessoas e psicologia organizacional, tenho formações em coaching, PNL, né? Tenho diversas experiências que me ajudaram bastante a compreender aí sobre o comportamento humano. E com isso, eu já venho atuando, como você falou aí, como consultor, já tem mais de 27 anos, já vai acho para 28 anos, né? Eu tô com 46, eu comecei muito novo, né? E a minha empresa eu montei ela em 98, então já vai para 22, para 23 anos agora o ano que vem, completa. Então essa é um pouco da minha trajetória. Então a expressão que eu gosto de usar é entusiasta. E você já falou aí que eu conheci você foi exatamente lá no Sebrae, né? Que era... Como é que a gente se conheceu? Como é que foi o processo da gente se conhecer? Foi assim, teve lá como que era chamado lá? Era aquela semana do Sebrae lá, era vários encontros, né? É do MEG, né? Do MEG. Modelo de Excelência em Gestão, é. Isso, ia ter diversas palestras, vários ciclos, e aí quem fez a minha inscrição foi o Carlos Tonetti, um amigo meu, e aí eu fui nas suas palestras, comecei a ir e tal, e aí o seu jeito de ensinar, o seu jeito descontraído de explicar e tudo mais, me identifiquei bastante com a linguagem, né, de uma forma descontraída, bem-humorada, e que leva a aprender o aprendizado. E você sempre pensa fora da caixinha. Eu falei, cara, eu preciso me aproximar desse doido aí. Aí, beleza. Aí acabou uma das aulas, eu cheguei lá e fui conversar contigo, tal. Eu lembro. Eu queria falar. Aí, Esse papo que nós tivemos, eu me lembro desse papo que nós tivemos. Eu acho que é bacana. Porque a ideia aqui, gente, é mostrar como esse cara aqui fez uma transformação na história dele, no negócio dele. E a partir daquele momento, eu lembro que nós fomos jantar depois, lembra? Sim, Você sim. foi na segunda ou no terceiro encontro, nós fomos jantar. Sim. E o Douglas me falou assim, Pavani, eu quero tirar do meu baú uma ideia, cara. Né? E foi isso, Douglas? Foi. Quero tirar do meu baú uma ideia. O que você acha? E aí, conta como é que foi essa ideia que você teve lá. Sim. Então, sim, eu não era tão corajoso quanto eu sou agora, né? Eu era muito tímido, enfim. Só que, meu amigo, eu descobri, se não meter a cara, você tá ferrado. Eu falei, cara, foda-se, eu vou pra cima. Não sei o quê e tal. Então, assim, por exemplo, cheguei até você lá, tal, comecei a conversar.
Aí teve um segundo encontro, aí eu falei com o meu sócio, falei assim, cara, vamos jantar com ele e tal. Aí, eu não lembro se já tinha pego o seu telefone, com certeza sim, a gente programou. Aí nós fomos, então, lá num rodízio de massas, né? Maravilhoso, por sinal. Não é? Você comeu lá de tudo que eu tenho de macarrão com chocolate, não sei o que e tal. E aí, lá eu com o computador, mostrando o sistema, falei, Pavani, tudo aquilo que você falava nas tuas aulas, eu coloquei assim, falei assim, puta que pariu, sério, cara? E não sei o que e tal. Então, assim, foi muito bacana isso. Por quê? Eu estava num processo de construção e de melhoria disso. Até o nome, quando você falou lá, quando a gente trabalhou o MySkills, eu usava assim, gestão por competências. Isso. Aí você falou, Douglas, isso daqui vai além de competências, cara. Isso daqui é uma inteligência. Então, você pode usar inteligência e performance. Então, cara, eu coloquei isso. Então, MySkills, inteligência e performance, exatamente por sugestão sua, né? Então, ele adotou esse nome como a tecnologia, porque ele ampliou mais. Então, esse foi um momento. Aí, a gente voltava no carro do Patrone, eu e você conversava pra caramba, tal. E assim, como eu falei, eu sou entusiasta, eu me empolgo. E quando a gente começava a conversar, dava a impressão que eu já te conhecia aí há 10 anos, sabe assim? Por quê? O que eu comecei a perceber em termos de conexão de propósito, objetivo de vida, objetivo de negócio? Falei, cara, a gente fala a mesma língua, né? Aí, isso fluiu bastante. Passou um tempo, as coisas... isso daí, vamos ver, a MySkills nasceu praticamente em 2016. Como que foi esse MEG aqui, você lembra? Foi em 2015. Começou em 2015, então. Depois eu fiz de novo em 2016. Então, nós nos em 2015. Então, o MySkills eu lancei ele oficialmente em junho de 2016. Aí o CBTD foi em 2016, não foi, Pavani? Foi em novembro, né? Aqui, ó. É 2016, isso. Aí foi em novembro, se eu não me engano. Então, 2015 eu fazia o MEG, aí eu ficava 23 a 25 de novembro. Aí eu fazia o MEG lá em 2015, lá, e você falava daquele negócio de avaliar o pessoal, não sei o que, critério, você acabou com o organograma. Eu falei, cara, que bagulho doideira esse negócio aí, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar tudo isso, eu já vinha construindo a ideia do MySkills, e aí veio ampliou mais a visão que eu tinha sobre isso. Aí em 2016 conseguimos lançar a primeira versão, aí acho que foi em 2016 que acho que aí nós tivemos o nosso jantar lá, eu, você e o Patrone, né? Exatamente. Aí eu lembro também que aí já tinha o comecinho fazia-se vídeo, tal, aquele negócio todo. Aí eu mostrei para você falou assim, cara, como que faz isso? Eu falei assim, meu filho que fez. Aí meu filho gravou um videozinho ensinando você a gravar o vídeo para ficar a câmera. Eu tenho até hoje isso daí, né? Um vídeo muito, muito simplesinho, mas bacana do ponto de vista de um garotinho com competência ajudando a gente que não tinha naquela época. Né? Aí, depois disso, veio, então, aí eu fiz o Olho de Tigre, né? Quando que foi? Acho que o Olho de Tigre eu fiz antes, eu já tinha feito antes de novembro, certo? Eu não lembro, é o que eu queria, já vamos chegar lá já. Mas você fez o treinamento? Mas aí eu fiz antes de ir porque nós só fomos lá para o CBTD, porque eu já tinha feito o Olho de Tigre também, não é? Mas provavelmente foi em 2016, eu acho que uns 2, 3 meses antes. Então... Eu me lembro, vê se a minha memória não está correta, mas eu lembro que quando você lançou, porque você também mudou a forma até de usar a sua empresa. Você tinha a DP Total, não é isso? Isso. E a DP Total remetia ainda ao departamento pessoal, uma coisa que não é tão conhecida mais. E você até fala que DP Total ainda é DP Total? Não é mais, né? Eu tenho lá guardado num canto lá, e um dia eu vejo o que eu faço com isso, né? Mas exatamente isso, né? Então, aí vem do processo de evolução, né? Isso daí eu vou falar, então, daqui a pouco sobre isso daí, porque eu comecei como DP Total, que é a terceirização de departamento pessoal, folha de pagamento. Eu pensava em fazer isso de uma forma completa, melhor do que existia dentro dos escritórios de contabilidade e também de alguns profissionais. Beleza, funcionou isso muito bem até 2009, 2008, por aí. Só que aí eu fiquei muito cansado disso, porque era muito trabalho, era muito operacional, era muito cálculo.
era muita gente que não entendia nada, e para explicar dava um desgaste. Eu sabia mais que advogado. Eu lia a CLT inteira, lia todas as convenções coletivas, tinha relacionamento com todo o pessoal de sindicato, só que aí aquilo foi saturando. Eu tive 2 filhos durante esse período, né, de 1998 a 2006. Aí eu não vi direito meus filhos crescer. Falei, ah, não, esse negócio de folha aqui tá por fora, bicho. Esse negócio aqui não tá muito certo, não. Aí eu fiz RH. Aí quando eu fiz recursos humanos, eu acho que foi 2006 ou 2007, né? Aí a minha visão ampliou sobre gestão de pessoas. Eu falei, ah, cara, eu comecei a atuar então um pouco mais como consultor de RH, né? Porque aí o que eu fazia? Descrição de cargo, avaliação de desempenho, o básico do RH que até hoje o povo não faz, certo? Descrição de cargo, avaliação de desempenho, alguns treinamentos, manual do colaborador, sabe? Coisas muito simples que muitas empresas não usam. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, então, a ter muito contato com o empresário, direto com o dono. Era liderança e dono, liderança e dono. Aí eu falei, cara, ainda estava tendo alguns problemas. Então eu passei, então, a tratar diretamente com os executivos. Aí eu evoluí para consultoria empresarial. Porque eu já falava de gente, já falava de dinheiro, já falava de processo, né? Já falava de tudo, porque é o dono, né? O dono tinha uma infinidade de problemas para resolver. E aí eu começava, então, a trabalhar na consultoria. Legal. 2009, eu tive um entendimento muito grande sobre competências, né? Aí eu comprei todos os livros, todos não, né? Eu comprei diversos livros sobre competências. Aí eu fui estudar, então, sobre isso. E com esse entendimento, eu falo, cara, precisa desenvolver as competências, porque as pessoas não sabem. E ficar trocando, tal, nananã. Aí eu comecei, então, a exercitar muito mais. Eu já fazia treinamento e desenvolvimento, só que eu intensifiquei mais de uma forma mais estruturada, que é a parte da gestão por competências. Então, em 2009, eu comecei, então, a treinar o desenvolvimento de competências, principalmente competências para a liderança. Aí eu usei como base o livro do meu amigo Luiz Pascoal, que ele traz diversas competências, então eu escolhi algumas, que eu formei o radar das competências de gestão e liderança, são competências estratégicas, táticas e operacionais. E passei a desenvolver competências em alguns clientes, desenvolver os líderes. Então, eu desenvolvia o gestor financeiro, o gestor comercial, o gestor operacional, o RH e o staff financeiro dele. Então, ali já começou a fluir bastante coisa, ou seja, desenvolvia as competências, eu mensurava no PowerPoint, no Excel, o MySkills nasceu no PowerPoint e no Excel. Aí ficava show quando eu jogava aquele radar de teia e tal, os caras falando, nossa, eu consigo ver onde eu preciso melhorar. Então, e outra coisa que os empresários falavam para mim é a seguinte, eu não estou vendo melhoria, eu não estou vendo evolução. Aí que veio, cara, eu preciso mostrar isso, e através de imagens. Então, o que nós fazíamos? Eu e o Luciano, o professor Luciano, uma época, nós tirávamos muitas fotos das empresas. Eu chegava na empresa e tirava muitas fotos do estoque, da logística, do atendimento, tudo. A gente fotografava a empresa como um todo, trabalhava o desenvolvimento, a melhoria e tirava as novas fotos. Aí o empresário falava assim, eu não estou vendo, porque o cara esquece depois que melhora. Aí eu pegava o material e mostrava, vamos resgatar, quando começou o projeto, lá no período tal, olha como que é a empresa. Eu falei, nossa, melhorou pra caramba, ou seja, então ele começava a ver a evolução. Então, essa é um pouco do formato aí que eu vinha trabalhando, entendeu? Aí, deixa eu, então, contextualizar essa história um pouquinho para você facilitar a compreensão de quem está nos assistindo aqui. Quando a gente se conheceu, você teve aí essa coragem, vamos dizer, de empreender, e aí você viu que eu trabalhava com comportamento, não era só com gestão. Sim. O que te fez, Douglas, você já era um empreendedor, já era um cara que empreendia, já tinha essa coisa na veia, e a partir dos conceitos ali que a gente falou, você viu oportunidades de corajosamente fazer coisas, certo? Qual foi a principal razão que você entende hoje, depois de bastante tempo, né? Depois nós estamos falando aí de 6 anos já, né? Qual foi a principal razão que te fez fazer? Porque você já tinha feito muita coisa comportamental, né? Já. Você já tinha feito
Quais cursos você já tinha feito antes de fazer o meu? Já tinha feito muito, né? Eu fiz Dale Carnegie, fiz Enneagrama, eu fiz Empretec, eu fiz análise transacional. Eu tinha feito tudo isso daí já, praticamente. O que te fez, quer dizer, isso é importante para mim saber e para as pessoas saberem também, por que uma pessoa que já tinha tanta navegação em treinamentos comportamentais e plausivelmente ensinava isso para as pessoas, por que você resolveu fazer o nosso lá nos anos de 2016? Por 2 motivos. Eu tenho uma meta pessoal de desenvolvimento pessoal, né? Um dia eu li um livro lá do Eduardo Ferraz. Ele diz que o especialista ele tem mais de 30 mil horas de treinamento pessoal, né? Na época lá, acho que eu estava com umas 12 mil horas de treinamento pessoal, metade, ou seja, não é especialista de bosta nenhuma ainda, né? Então, ele fala assim, ele cita no livro sobre pianista, por exemplo, pianista, quantas horas que ele treina, sabe? Então, ele usava exemplo de pessoas nos esportes. Então, eu estabeleci uma meta pessoal de me desenvolver acima dessas 30 mil horas, e tudo relacionado à minha área, que é gestão, treinamento, desenvolvimento, liderança, todo isso, esse contexto corporativo, vamos falar assim. Então, esse foi um fator, uma meta pessoal. Então, eu fazia vários treinamentos. Do Dale Carnegie, fiz o Dale Carnegie curso, depois eu fui assistente graduado, depois eu fiz o HIP, depois eu fui assistente graduado, fiz 2 vezes o HIP, ou seja, eu fazia repetindo o aprendizado. Na verdade, eu não era, né? Eu acho que eu sou um pouco meio lerdinho para aprender, demora. Hoje eu consigo entender as piadas rapidamente, mas antigamente o cara tinha que contar 2 vezes para minha piada para poder dar risada. Então, com isso eu fui repetindo para eu melhorar. Esse foi um. O segundo fator foi a palavra imersão. Por quê? Eu precisava me desconectar, porque quando eu fiz o Empretec, por exemplo, eu ia para minha casa, aí o que eu tinha? Eu tinha problemas da empresa, eu tinha problema de casa para resolver, ou seja, eu não estava totalmente conectado naquele momento, entende? Quando nós fomos para o treinamento Olho de Tigre, é totalmente imersão, ou seja, ou eu vivo aquilo, ou eu estou enrolado. Então, poder me distanciar do meu ciclo, das minhas rotinas do dia a dia, foi fundamental, entendeu, Pavani? Então, foi assim, o primeiro ponto, por uma meta pessoal, né, sempre está desenvolvendo, e o segundo é poder cuidar de mim. Eu passei a falar assim, não, cara, eu preciso cuidar de mim, eu já cuidei muito da empresa dos outros, né, problemas para resolver eu tenho até hoje, quem é que não tem, né, mas aí eu passei e falei assim, não, cara, eu preciso parar para cuidar de mim. Então foi esse o grande ponto, entendeu? Douglas, agora você como parceiro de desenvolvimento humano das pessoas, você atribui, a maioria das pessoas não faz a jornada que você fez, né? Não investe tanto tempo em treinamentos que nos aperfeiçoam como seres humanos. Qual é o medo? Por que as pessoas não... Se você comparar as pessoas ao seu redor, eu tenho certeza que a quantidade de horas de treinamento que você tem e que as outras pessoas têm é muito menor. Por quê? Por que as pessoas dedicam pouco tempo a treinamentos que melhoram a pessoa como um todo? Olha, o que eu percebi é o seguinte, elas estão tão ocupadas com o mundo de fora que esquecem de olhar para o mundo de dentro, não é? Então, eu acredito que não é falta de tempo, né? A palavra-chave é falta de prioridade. Porque é o seguinte, o que eu entendi, Pavani? Olha, a minha vida, velho, eu tive altos e baixos, né? Só para você ter uma ideia, eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, meu pai tinha 50 anos, cara, eu era um piazinho. Então eu falei assim, por que você se tornou empreendedor? Porque não tinha outra escolha também, cara, não é? Para passar no concurso público, eu tinha uns amigos que passou no Banco do Brasil, bicho, mas eu não era inteligente o suficiente para passar no concurso público. Eu reprovei 3 vezes no vestibular, cara, eu fiz aqui o ENO, as par de vezes. Cara, sumia tudo, eu não tinha essa capacidade de aprender, e não tinha. Então, 16 anos, o velho morre, né? Aí, eu venho para Maringá com 17 anos, eu monto a minha empresa mais ou menos com 24 anos, ó. Entende? Então, são praticamente 5 anos me organizando, falando, não, cara, para eu ter uma renda melhor, eu preciso fazer o meu negócio.
E aí foi então que eu comecei então a me dedicar mais para isso. Agora, o que eu percebo? Aí, ok, uma pergunta, uma colocação interessante. Qual era o meu modelo de gestão? Era o meu modelo que eu vivia. Então, eu tinha um pai que não falava. Meu pai me colocou para vender verdura na rua, eu tinha 10 anos, certo? Meu pai fez um carrinho de madeira, um pneuzinho de bicicleta, pintou de verde, bonitinho, tinha uma horta no fundo do quintal, coisa mais linda. E eu só brincando. Um belo dia, meu pai me acorda, fala assim, vem cá que você vai vender verdura. Aí, do nada, né? Não teve um planejamento do meu lado, não teve um diálogo, não teve integração, não teve nada desse negócio. Meu pai não tinha feito RH naquela época. Aí, o que ele fez? Ele falou, você vai vender. Aí eu respondi como qualquer profissional, né? Ou qualquer funcionário. Falei, eu não sei vender. E aí meu pai, ele me deu um treinamento, acho que foi uns 3 ou 4 segundos. Ele falou assim, se vira. Ele falou, vai. Então, aí eu comecei... a capacidade de severança, né? Eu tinha essa severança aí. Aí o que aconteceu? Eu fui xingando meu pai, cara. Fui xingando. Falando assim, velho, não me ama, não gosta de mim, não sei o quê. Fui reclamando, natural. Só que eu conhecia o pai que eu tinha. Se eu voltasse para minha casa com um monte de verdura, eu ia ter um feedback, né? Eu ia ter um feedback muito negativo. Aí eu falei assim, cara, eu preciso vender esse troço, bicho. Agora, como que eu vou vender? Então, aí eu comecei, então, a enfrentar, mas com muito medo, muita timidez e tal. Eu vendia tudo, evoluí. Só que dentro desse processo, eu cresci com muita dor, com muita tristeza, sabe? Porque não tinha feedback, não tinha direcionamento, não dava aquela sensação que faltava amor. Ok, passou um tempão, eu vou trabalhar no escritório de contabilidade, um patrão japonês extremamente exigente, sabe? Eu acho que ele era um tipo 5. Ele era quieto o tempo todo, mas quando falava, meu amigo, ele destruía, né? Porque ele desqualificava, tal, e eu gostava de compreender, então eu confrontava também, eu ouvia e confrontava. Beleza. Com esse tempo, aí eu montei minha empresa, então, quando eu tinha lá 24 anos, 98. Aí, que modelo de patrão eu me tornei? Que modelo, né? O soco na mesa, né? O desqualificador, o exigente. Por quê? Para mim era natural. Ué, o patrão grita com o outro, manda fazer e foda-se, era assim que eu vi. E eu tive clientes naquela época que era do mesmo modelo. Eu tive uns 4 clientes grandes aqui na cidade, e era nesse modelo. Ou seja, para mim era um mundo normal de empreendedor, era assim que se tratava. Aí eu passei, então, a me autoconhecer. Eu falei, não, cara, eu preciso entender por que isso, por que as pessoas se afastam de mim, né? Olha que sinal importante, as pessoas se afastam da gente, a gente começa a não colher o resultado que a gente queria. Sim, isso mesmo. Mas você, voltando à minha pergunta, você acha que as pessoas não sentem isso? Por que elas procuram tão pouco? Vergonha. Ela não quer aparecer, porque dá vergonha. Né? Ficar assim, nossa, todo mundo vai... Foda-se todo mundo. Então, essa sensação do que o outro vai pensar de mim. É exposição. Entende, Pavani? Então, por exemplo, quando eu fiz o Empretec, eu vou pegar o Empretec. No Empretec, você sabe que tem a didática da explicação dos comportamentos, depois dinâmica. Beleza. Na didática, eu falei, nossa, isso aí eu faço. Não, isso daí eu faço. Não, isso daí eu já fiz. Isso daí eu sei fazer. Na hora da dinâmica, eu não fazia algumas coisas. Entende? Por quê? O que os outros vão pensar de mim? Nossa, mas se eu errar perto do outro? Então, esse bloqueio, eu acredito que é uma coisa que impede a pessoa de buscar o autoconhecimento, o aprendizado, porque o que vão falar de mim? Entende? É a vergonha de se expor e mostrar alguma fragilidade. Eu acredito que é isso, entende? Eu vejo você hoje, né? Com a MySkill. A MySkill, explica para eles o que é a MySkill hoje, só para que todo mundo entenda de maneira genérica. O que é a MySkill? Certo. Eu percebi que as empresas não usam uma tecnologia para gestão de pessoas, para avaliar e dar feedback. Usa-se muito para sistema financeiro, gestão de estoque, contabilidade, folha de pagamento e RH. Não, RH ninguém tem nada. Tem um monte de coisa solta aí que não faz nem a metade. Eu falei, cara, eu preciso de um negócio desse. Então, nós desenvolvemos essa tecnologia para mensurar
competências e habilidades e dar feedback para a pessoa e ajudar no desenvolvimento. Fazer o PDI, ver as evoluções dessas competências. Então, essa é a base central do MySkills. Como é que o pessoal acha o MySkill? Como é que é o endereço? Como é que eles se informam mais sobre o MySkill? Pode acessar aí, myskills.com.br. My de minha, skills de habilidades e competências. Minhas habilidades, minhas competências. MySkills.com.br. MYSKILLS. Isso. MYSKILLS. MySkills. Essa palavra skills, ela está em alta. Ó, agora está em alta. Todo videogame fala de skills. Fala-se muito sobre hard skills, soft skills. E aí vem a MySkills, né? Que é a junção de tudo isso daí. Que ela é a minha propriedade, né? Eu não digo a empresa, eu digo as minhas habilidades, né? Ou seja, qual é o seu MySkills? Aí a pessoa não se conhece. Não, mas eu não. Ou por quê? Acaba olhando para o outro. Então, com esse ajuste, aí nós implementamos ela para interagir como uma rede social. Ou seja, o MySkills, ele vem para interagir com a população. Então, existe ali o que eu chamo do perfil personal, que é o perfil pessoal, onde você cria o seu perfil, e tem tanta novidade ali, ó. Eu já tenho vídeo, eu tenho áudio dentro do MySkills. Eu recoloquei ontem, Pavani, uma pessoa, pra você ter uma ideia, é o naipe. Eu mandei o perfil do profissional, ele já foi avaliado. Então, vamos lá. O MySkills, ele estrutura as informações com texto, vídeo, gráfico, o ranking das competências, tudo bonitinho. É como se fosse um currículo da pessoa feito de uma forma completamente diferente. O LinkedIn não tem o que o MySkill tem. É uma forma diferente de escrever quem é você profissionalmente. Exatamente. E com a possibilidade de você gravar o áudio. Então, você explica. O que eu pensei? Quando eu comecei o MySkills, ele era assim, eu abri uma conexão, uma videochamada e ia investigar suas competências. Só que aí perde muito tempo. Tenho 15 milhões de desempregados. Agora, se eu for conversar com todo mundo, não vou dar conta. Então, dentro da estrutura do MySkills, é a autoavaliação, é a auto-preenchimento e a gravação dos vídeos. Ou seja, eu dei autonomia para a população. E aí, o que as pessoas elas fazem? Esse processo ele já serve como um grande filtro de triagem. E aí, depois eu venho, então, para a interação com o Headhunter, que é onde ele vai chancelar essas informações. Entende? Então, ontem eu empreguei uma pessoa, a cliente abriu o procedimento comigo, precisava de uma profissional, fez lá todo o requisito, eu trabalhei em cima disso e mandei o link do perfil MySkills com áudio, com tudo, os gráficos e tal. Ela falou assim, adorei, pode colocar para trabalhar amanhã. Eu falei, você não quer marcar presencial? Para quê? Põe para trabalhar. E a menina começou hoje, entende? E aí ela me deu feedback agora há pouco, tá feliz da vida, ou seja, ela foi trabalhar sem ter que fazer entrevista, cara. Entendeu? Então, isso é muito legal. E eu perguntei para a cliente, o que você achou desse recurso áudio? Aí o cliente falou assim, sensacional. Por quê? O tanto de informação que... Vamos lá, eu escrevo no meu perfil lá, que eu sei fazer isso, isso, isso. A tua mente, a tua interpretação faz uma coisa. Agora, eu explicando é outra coisa, não é verdade? Então, o recurso áudio, ele eleva esse nível de excelência. Então, esse é o MySkills. E você estava me dizendo, uma época, que a principal lacuna das pessoas que se colocam seus perfis lá no MySkill é comportamental ainda, não é? Então tá. Então, aí eu criei lá o meu funil de avaliação na Talent Bank. Então, eu criei um funil, fui observando isso, e sempre o problema comportamental, eu só escutava falar isso. Eu falei, caramba, demite por questão comportamental, todo esse negócio. Eu falei, então, o primeiro fator que eu tenho que avaliar é o comportamento, porque não adianta eu ficar perdendo tempo se o cara sabe pilotar lá uma carreta, se ele tem problemas comportamentais. Não adianta dar uma carreta lá para o camarada, ele vai tombar aquilo ali. Então, eu passei a observar para o comportamento. E como eu sou muito visual também, eu assisto muito filme, eu aprendo muito com filme, com desenho animado. Como eu falei, eu era meio lentinho para aprender, então eu ficava assistindo muito, né? E de vez em quando eu volto a assistir os mesmos filmes. Eu estou voltando a assistir agora a sequência lá do Rocky Balboa, né? Assisti o 1 agora, vou assistir o 2, ou seja, vou assistir tudo de novo. Por quê? São novos aprendizados. Então, a questão comportamental aparecia muito. Então, aí eu passei a estudar, então, sobre comportamento humano. Quando eu comecei aí nas suas aulas lá no MEG, você falava sobre essa questão comportamental. Teve um outro insight que você falou para mim, que eu falei assim, cara, eu vou largar a mão de ser otário. Por quê?
eu ficava tentando me provar no argumento com o empresário. E aí você falou assim, o empresário precisa ter maturidade também para ter o serviço. Eu falei, cara, eu estou perdendo tempo com esse tipo de cliente. Aí eu comecei a demitir cliente. Eu falei assim, cara, eu não vou te atender, tal. Por quê? Eu me desgasto para provar alguma coisa para um incrédulo, para aquele que não dá valor, que o cara que não quer mudar. Agora, aquele cara que fala, cara, eu quero mudar minha empresa, eu quero melhorar o processo, eu quero extrair o melhor das pessoas, aí esse sim tem uma predisposição. Então, esse foi um insight muito legal. E eu sempre defendi isso, né? Que a lacuna está no comportamento humano, não está na técnica. A gente precisa desenvolver o comportamento das pessoas. E, infelizmente, as empresas não desenvolvem humanisticamente a pessoa. Dá treinamentos técnicos, ensina a pessoa a andar, a fazer alguma atividade técnica, mas investir na melhoria do ser humano como ser humano mesmo não é tão comum. E aí... Pois não. E outra coisa é a seguinte, o patrão, ele quer que o cara chegue pronto. Então, esse é um grande... Para quem está assistindo aí, o desenvolvimento pessoal, o aprendizado, não é empresa, é meu, entendeu? Então, assim, eu não posso esperar um patrão me contratar para colocar para eu ser treinado. Tá errado isso daí, entende? Aí eu vou trabalhar para você, aí você fala, Douglas, eu vou te colocar num programa de treinamento aqui e não sei o quê, eu vou esperar você pagar a minha conta, mas peraí, essa conta é minha. O aprendizado é meu, porque se você me mandar embora, eu vou levar esse aprendizado. Ele fala, poxa vida, investir no cara, não é? Claro. E aí eu lembro que aí quando o Douglas já mandou diversas pessoas para o nosso treinamento. Como é que foi, Douglas, a experiência sua com o nosso treinamento? Depois trouxe a esposa dele, a atual esposa, né? Não a anterior esposa, a Alessandra. Como é que foi a tua experiência na nossa experiência? Excelente pergunta. Porque assim... Douglas, se eu só colocar aqui para quem está... Quem quiser fazer pergunta, pode escrever no chat aqui. Manda as perguntas. Douglas, ele tem um programa de TV aí em Maringá, né? Ele tem um programa que um dos episódios do programa, eles falaram só do treinamento. Depois a gente pode até botar o link aqui embaixo da descrição. Se você puder me dar o link, manda. Que eles comentaram só do treinamento vocês dois lá, você e o... Marcelo. O Marcelo Espada, né? O primeiro treinamento, o primeiro programa que nós fizemos foi com você, foi lançamento, que aí eu lancei junto com você aquele dia. Isso. Aí depois eu fiz quando o Marcelo voltou do seu treinamento, aí ele estava ligadaço, entende? Aí ele entendeu o que eu falei, né? Porque quando eu falava é uma coisa, porque ele voltou é outra. Eu vou depois mandar o link e você coloca aí, né? Mas me fala como é que foi a tua experiência para o treinamento, depois conta como é que foi a experiência da Alessandra quando voltou e vocês conversaram. É bacana que as pessoas saibam disso, sem contar spoiler, né? Sim, sem dar spoiler. O meu aprendizado foi o seguinte, comportamento é algo que se repete, não é? No Empretec, eu já tive uns feedback lá que falei, caramba, caiu várias fichas. Porque eu começo a mudar depois, entende? Eu não cai a minha ficha e falo, agora eu vou começar a praticar. No Empretec foi assim. Quando eu fiz o olho de tigre, então tá. Então vai um tempinho para eu começar a me desligar do mundo que eu estava no contexto. O segundo, queira ou não, eu como avaliador, eu fico sempre avaliando. É mais ou menos assim, como se tivesse um jogo, eu tô querendo sacar o que é que tá acontecendo, entendeu? É uma bosta, entende? Porque aí eu perco tempo, né? Porque eu fico sendo crítico, fico sendo observador, eu fico querendo analisar a sacada. Isso é muito bom, que lógico que aí às vezes se destaca em uma série de atividade. Beleza, só que tinha algumas características que aí a preguiça me tomava conta, entende? A preguiça, ela tomava conta de mim. Então, eu falei assim, cara, e essa preguiça ali, que me acabou dentro do procedimento. Então, o ponto-chave ali meu foi a preguiça. Agora, sabe, tipo assim, não dá importância para alguma coisa que tinha que fazer. Eu falei assim, eu julgava que aquilo, mesmo que eu não entendesse, eu precisava entender para que eu fizesse. Entendi. Então, eu falei, tal coisa agora, eu falei assim, bicho, eu não vou fazer essa porra não, que se foda. Né? Para quem está assistindo a gente, como você diria que o treinamento Olho de Tigre é? A palavra é transformadora, né? Transformadora. É que a gente não pode dar spoiler, né? Mas tinha coisas lá, cara, que... É assim, porque o feedback é imediato, né? Então, assim,
O treinamento feedback é imediato. E a forma que você dá o feedback para que eu tome consciência que é sensacional. Por quê? Eu preciso compreender, cada um tem o seu momento e tem a sua devolutiva em relação ao que fez, né? Eu tive vários ali, cara. Aquele um lá da fila lá, da turma lá. Aquele ali. Eu não vou contar, mas só vou falar da fila. Você vai saber. Aquele eu aprendi muito, sabe? Porque eu ficava esperando o melhor do melhor para as apresentações, entende? Que momento que eu vou? Olha o medo de errar, né? Sempre tem que dar um show, né? Será? Então, ali eu aprendi muito isso. Então, o participar do Olho de Tigre, aí eu fui evoluindo dentro dos processos, né? Só que, queira ou não, de algumas tarefas eu não fazia porque a preguiça tomava... A preguiça no sentido assim, eu tenho condições de fazer, só que eu não quero fazer. É isso que eu quero dizer em relação à preguiça, entendeu? Assim, eu não vou fazer isso. Intelectualiza tudo, né? Falar, eu não vou fazer isso. Nossa, eu não vou fazer, não. Foda-se, eu não vou fazer. Outras coisas eu fazia muito bem feito, tal. Só que eu não vou fazer. Só que eu percebi durante todo o processo o quanto era necessário eu ter feito isso, né? E você sabe qual é o momento chave ali que cai a ficha, fala, puta merda, velho. Caramba, de novo na minha vida. Então, enfim. Aí, beleza. Passou um tempo. Aí houve outras questões na minha vida, tal. Aí acabou vindo o divórcio, né? Foi um baque danado na minha vida enfrentar esse problema, né? Porque eu nunca planejei separação, né? Mas aconteceu, enfim. Passou um tempo, eu conheci a Alessandra. Ok. E você não teria conhecido se não tivesse a separação. Exatamente, não teria conhecido se não tivesse a separação. Conheci a Alessandra. E aí, eu falei assim, cara, é importante que a minha mulher faça isso. Faça treinamento de autoconhecimento, porque senão começa a dar conflito. Eu já me conheço razoavelmente bem. Eu sei com quem eu luto, não é? Agora, vem cá, com quem que eu me relaciono? Então, todo esse processo me ajudou a ter uma empatia geral para clientes, para relacionamento, esposa, filhos, amigos, sócios, né? Enfim, uma série de fatores, porque eu preciso compreender o que está passando com o outro também, porque às vezes ele vai me atacar. Aí a Alessandra a Alessandra já tinha feito, se eu não me engano, eu acho que ela fez o Olho de Tigre, ela fez o Dale, depois ela fez o Olho de Tigre, ou ela fez o Olho de Tigre, depois o Dale, depois o Empretec. Ela também fez os 3 treinamentos, entendeu? Foi o primeiro dela. Então acho que foi o primeiro. E aí foi muito bacana, porque ela deu um baita de um depoimento, que você sabe lá melhor do que eu, né? Acho que ela falou quase 1 hora lá, né? Porque também não era fácil para ela se relacionar com um cara já divorciado, com 2 filhos e tudo mais, ou seja, é um processo novo de adaptação, enfim. Então, foi muito bom para ela. E aí depois, eu fui lá buscar ela lá no dia lá, né? Eu planejei, combinei contigo para ir lá buscar ela. Né? E aí a coitada, no momento, interpretou diferente, né? Falou assim, poxa vida. Mas, enfim. Não pode dizer, gente, tem que participar para entender o que ele está falando aí. Mas uma coisa que é importante vamos lá, se eu tenho um relacionamento, se você é casado, se você tem um relacionamento e tem planos, você e o teu cônjuge, o teu parceiro, precisa estar na mesma vibe, na mesma sintonia. Porque senão não vai. Essa é a pura verdade, entendeu? E aí foi muito legal, a Alessandrinha, foi um privilégio tê-la também no nosso treinamento. Ela curtiu bastante, foi uma experiência muito bacana ver ela crescendo daquele jeito e ver vocês juntos até hoje, né? Você é um cara que se comunica bem, fala muito bem, vive de falar o que aprendeu para os outros. Como é que você... O nosso grande objetivo com o treinamento é dar às pessoas autonomia, protagonismo, estimular delas o senso empreendedor. Esse é o grande objetivo dos treinamentos da Olho de Tigre. E eu percebo que as pessoas têm muito mais medo disso do que se possa justificar por alguma coisa mais lúcida assim. O que você diria para as pessoas, Douglas? Você já trouxe tantas pessoas para o nosso treinamento, já incentivou tantas pessoas aí a fazerem. Uma série de pessoas é grata a você por ter apresentado o nosso treinamento para essas pessoas. E eu tenho muito carinho por todas essas pessoas que você indicou.
e continuo indicando, eu sei disso. Nesse período de pandemia, a gente deu uma parada, mas eu espero que a gente volte lá no dia 27 de março, na próxima turma. Como é que você convidaria, como é que você convida as pessoas para viver uma experiência como a nossa? Primeiro, prioridades. Qual que é a prioridade? Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu vou resgatar aqui, eu tinha lá mais ou menos uns 15 anos, o meu pai ainda era vivo, e eu tinha um amigo que tinha comprado uma CG Today. Não sei se você lembra da CGzinha Today. E aí, meu amigo comprou, e eu perguntei quanto custava. Ele falou, custava não sei quantos mil naquela época. Eu fiz o cálculo do dinheiro que eu ganhava, eu acho que ia demorar uns 10 ou 15 anos para conseguir juntar o dinheiro naquela época para comprar uma motinha daquela, entendeu? Então, o que eu quero falar com isso? São prioridades. Qual é a prioridade que eu quero ter? É uma moto? É um carro? É uma casa? É uma férias? Eu quero ir para Disney? Eu quero ir para onde? Então, uma coisa que eu entendi, eu comecei a investir pesado. Agora, lógico, nesses últimos anos aí, eu não estou fazendo muito isso. Mas teve uma época ali da minha juventude, dos 20 e tantos anos ali, quando eu trabalhava na NET, na TV Cabo, a NET me colocava em treinamentos gerenciais, em treinamento com altos executivos. Então, era uma questão completamente diferente do que eu vivia. E eu falei assim, cara, eu preciso aprender isso. E alguns me falavam assim, cara, por que você não junta o dinheiro para você comprar uma casa? Por que você não faz isso? Eu falei, cara, porque não é prioridade para mim. Eu não quero um lugar só para dormir, para morar. Não, cara, eu preciso saber quem eu sou. Porque eu tenho condições de, no futuro, conquistar o que eu preciso, né? Como segurança, qualidade de vida e tudo mais. Então, eu tinha juventude, tinha pouco recurso, mas o pouco que eu tinha, eu fiz Senac, entende? Eu fiz Senac, sabe? Era barato, mas era importante o conhecimento, ou seja, eu sempre fui treinando com o recurso que eu tinha, aí as coisas foram melhorando, eu consegui investir mais em treinamento. Então, às vezes as pessoas pensam assim, elas dão um valor, Pavani, em qualquer coisa material e menos numa coisa de autoconhecimento, né? É prioridade e investir naquilo que é importante, né? Então, quando eu fiz o seu treinamento, eu já estava numa carreira bacana e precisava de um momento totalmente isolado. Aí, lógico, eu fiz o meu investimento, né? Eu paguei 100% do meu treinamento, ninguém pagou para mim, porque para mim, é o treinamento que tem valor para mim. Fiz e fez total sentido do problema comportamental que eu tinha e que de vez em quando ele quer aparecer de novo, mas eu já sei que ele está se manifestando para eu poder lutar, não é? E quando você pede para as pessoas fazerem o treinamento, recomenda ela, o que você sente delas? Uma prontidão para fazer ou um medo de fazer? Eu vejo assim, eles, por eles já me acompanharem, como você falou, né? Graças a Deus, eu tenho já aí pessoas que já me admiram como professor, como consultor, como amigo, como empresário, ou seja, existe já um carinho sobre isso. Então, quando eu falo, quando eu indico, o cara fala, rapaz, é isso que ele fez. Outra coisa é não ser avarento, porque tem gente que aprende as coisas e é avarento, não compartilha, não é? Se eu aprendi alguma coisa, não, vou guardar para mim. Cara, eu quero que o meu amigo, eu quero que os outros cresçam também. Falei, cara, eu indiquei, igual você falou, teve um dia que eu passei, acho que uns 500 contatos, sei lá, fala com os caras aí. Assim, então, uma coisa é, por admiração, eles falam, poxa, que legal. Aí vem o segundo, nossa, mas é caro. O que é caro, bicho? Você compra carro, você compra um monte de coisa, o que é você investir num treinamento, o que é barato para você? O que tem valor para você? E o outro é, eu tô tão ocupado para fazer as coisas que eu não vou ter tempo para parar com isso, entende? Ou seja, então são 3 situações que eles acabam usando. Uma por admiração, é importante, acha isso importante, mas não prioriza. Aí depois, fala assim, nossa, mas eu vou ter que gastar isso. E o outro fala, não, cara, eu tô muito ocupado. Cara, eu tô terminando tal coisa. Ou seja, sempre tem alguma coisa muito mais importante do que cuidar de si mesmo, entendeu? É uma fuga, né? Uma fuga que acaba acontecendo invariavelmente com essas pessoas. Você atribui esse tipo de treinamento, não o nosso treinamento especificamente, mas você acha que o desenvolvimento comportamental é vital ou é postergável? Não, ele é vital. Ele é vital. Por quê?
Se eu deixar para depois, cara, vai ter muito problema. E aí vai trocar de empresa, vai trocar de família, vai trocar de tudo, cara. Vai trocar de tudo. E aí não vai resolver, porque eu conheço a ti mesmo, né? Quem eu sou, com quem que eu luto, por que que eu tenho medo, por que que me dá tristeza, o que que eu vou fazer. Então, essas questões em relação à prioridade, entende, Pavani? Eu lembro que você me comentou uma vez que depois do treinamento você se tornou um cara mais calmo, não é calmo a palavra, mas eu não lembro qual foi a palavra que você utilizou, é mais sereno na tomada de decisão, mais paciencioso, qual que é? Eu não lembro qual que é, você lembra disso? A palavra exatamente eu não lembro, mas eu me tornei assim, tem que fazer, então eu fazia, é mais ou menos assim, é igual Jesus carregando a cruz, tomando aquele couro, ele falou assim, cara, não tem como eu fugir desse negócio, eu vou ter que carregar, eu tenho que passar por esse caminho. Então, eu passei a fazer as coisas que eu não queria fazer e que eu preciso enfrentar os problemas, mas de uma forma mais tranquila, assim, sem arrumar conflito, entende? Então, por exemplo, eu tinha que resolver coisas na Receita Estadual, eu tinha que resolver coisas na Receita Federal, eu tinha que resolver coisas com o meu contador, eu tinha que conversar com um advogado, eu tinha que conversar com o meu sócio, eu tinha que ir lá não sei na onde para pedir uma certidão, não sei do quê. Cara, tudo isso enche o saco. Por quê? É reunião, é formulário, é pagamento de taxa, de não sei do quê, tudo isso enche o saco. É questão de, por exemplo, o filho não está indo bem na escola, eu preciso ir lá ver, ouvir a pedagoga falar. Então, todas essas questões que, de certa forma, eu imaginava que tomavam o meu tempo, eu fazia, mas reclamando. Puta, sempre reclamando. Aí eu falei, cara, tem que ir, bicho. Não tem jeito, vai lá, escuta. Às vezes escuta alguns desaforos, né? Fico quieto, vou fazer o quê? Eu vim aqui para resolver. Então, eu parei de... Antigamente, as provocações, eu era assim, me provocava, eu contra-atacava, entendeu? A minha raiva é muito alta. Hoje, eu falo assim, cara, eu não vou discutir, não vou brigar, bicho. Eu sei se eu quero brigar ou não. E eu também não entro em nenhuma briga que eu vejo que eu vou me lascar, entende? Eu não sou trouxa também, né? Então, mas é mais ou menos isso. Eu comecei a fazer as coisas e toda vez eu lembrava. E as coisas que era, cara, o feito vem antes do perfeito, né? Eu preciso fazer essas coisas, ou seja, aí é só dar um exemplo aqui, que ninguém vai entender. É sala 7A, sala 7B, sala 11, reunião agora, ou seja, cara, o que eu tenho que fazer agora, bicho? Porque senão fica, cara, eu tenho que resolver, eu só pego uma coisa para resolver. Então, por exemplo, eu tô aqui contigo. Esse é o momento para nós fazermos isso, entende? Conectado aqui, explicar, falar. Então, isso eu aprendi, entende? Aí eu pego a minha lista de coisas, opa, isso aqui eu resolvi, isso não, tal. Ou seja, hoje eu resolvo com mais tranquilidade, entende? É isso mesmo. É esse o exemplo que você tinha dado, que até os exemplos de que tem que fazer várias coisas, tem que fazer, não adianta fugir delas. Tem que e reclamar dela só aumenta a minha lista. É isso aí. Querido, já estamos aqui há 50 minutos falando, cara. Queria fazer o nosso encerramento aqui, perguntando para você, como é que as pessoas conhecem o MySkill? Tem algum... É só entrando no site lá, entrando no site, os caras conhecem toda a plataforma, é autodidata, é totalmente intuitiva, como é que é? Para criar o perfil, sim, né? Agora, para que eu possa demonstrar a parte corporativa, aí tem que fazer um agendamento comigo para que eu demonstre com particularidades, entende? Se você quiser anotar meu WhatsApp aí, é o 449-8803-9003. Qual que é o DDD? 44 44 98803-9003. Entrando lá, ele entra, cria o perfil, tem uma avaliação grátis lá, que é da Maria Rita Graminha, lá, que é as competências universais, né? Que dá um feedback muito legal. As outras avaliações, aí tem lá Enneagrama, tem gestão e liderança, tem competências técnicas de finança, enfim. Né? Eu quero criar, Pavani, a gente tem que criar lá o octógono do olho de tigre, entendeu? Eu comecei a desenhar aquilo ali, só que eu não concluí. Tem que fazer essa bagaça aí, porque o cara olhar para a vida dele e falar, o que eu preciso priorizar aqui para organizar, dar uma calibrada nessa roda aqui, né? Porque senão não vai, né? Não, é muito, muito, muito bacana a plataforma. E tem também, você tem parceiros, né? Fala um pouquinho, como é que é o esquema de parceiros para trabalhar com MySkill?
por exemplo, a Unicesumar já é um parceiro. Então, a Unicesumar, eles têm lá a plataforma deles, que é o Plug. O Plug é o portal deles para o aluno. Então, o aluno, ele cria lá o perfil do Plug, coloca lá, é como se fosse o currículo deles, e aí tem uma área lá que é mensurar habilidades. Quando entra em mensurar habilidades, vai cair dentro do nosso menu de avaliações e os alunos adquirem essas avaliações, e quando ele conclui, aparece no perfil Plug dele também. Então, aquele que acessa o perfil Plug, clica, vai carregar as avaliações que ele teve, para como uma evidência das competências também, entende? Para ter um indicador diferente para tomar decisão. Aquele que é empresário, por exemplo, empresários, sindicatos, escolas, e quer ser um parceiro para comercializar as avaliações, aí eu consigo criar um link específico para que ele coloque no portal, entende? Então, ele pode ter lá o menu de vendas dele linkado ao portal das instituições, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, um profissional que trabalha com recolocação de profissionais aqui em São Paulo, por exemplo. Entendi. Aí são os headhunters, por exemplo, o profissional autônomo, headhunter, assim como eu fazia no passado, sem ferramenta, sem tecnologia, entupindo a caixa de e-mail, de currículos, né? Enfim, o pessoal entregando currículo na porta da empresa, isso é um trabalho descontinuado, desorganizado. Você pode ter esse acesso a esse trabalho, que aí é a Talent Bank que utiliza a MySkills. Então, você pode ser um headhunter, ou franqueado, ou associado. Se você é psicólogo, você pode ser um associado. Se você é um profissional liberal, você pode ser um headhunter. Eu fechei uma parceria com uma empresa que ela tem aí diversas unidades no país, e agora eu estou no processo de treinamento deles. Estou preparando eles aí para já iniciar o ano que vem, entendeu? Entendi. Então tá, querido. Obrigado aí por ter dado ter engrandecido aqui a nossa live. Você é um cara que me fez muito honrado em participar do treinamento. É uma pessoa que empreende desde antes de fazer o treinamento e depois do treinamento considera aí o nosso treinamento como um dos treinamentos úteis para as pessoas empreenderem, né? Eu te agradeço muito por isso. Eu queria as suas considerações finais aí. O que você diria para quem está nos assistindo, para quem vai assistir a gravação depois, em relação a desenvolvimento humano e em relação ao nosso treinamento que tem essa proposta? A dica que eu passo para você é o seguinte. Primeiro, estabeleça a prioridade do que é mais importante. Porque se você não for a coisa mais importante, porque isso é bíblico, né? Jesus disse o seguinte: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se eu não conheço a mim, como que eu amo o próximo, como que eu amo a Deus? Então, isso é bíblico. Então, prioriza. Eu preciso separar um tempo. O cara para cuidar do carro, para cuidar da casa, mas não para cuidar de si. Então, prioridade número 1, você. Mas a minha esposa, o meu filho, não. Você é mais importante do que todos eles, porque se você não estiver bem, como você vai ajudar o outro? Então, prioridade número 1, isso. O segundo, tenha coragem de se aproximar de pessoas que queiram trazer informações para o crescimento, para o bem, assim como eu fiz com você. Meu amigo, foda-se, tinha acho que uns 50 pessoas na sala. Foda-se, eu vou atravessar, eu vou conversar. O máximo que você podia me falar é o seguinte: sai daqui e nunca mais conversa comigo. Eu já não conversava mesmo, eu não ia perder nada se você falasse isso, né? Não é verdade? Foda-se. Agora, vamos lá, você me deu atenção, começamos a conversar. Depois eu fui lá, teve uma cidadezinha aqui perto, no Paraná, que a gente foi te visitar lá. Nem lembro o nome da cidade. Eu nem lembro o nome. Pato Branco? Não lembro. Eu também não lembro. Mas era uma cidadezinha lá, que aí teve não sei o que você fez lá, a gente acabou jantando, a gente foi conversar, onde eu levei o teu livro, você me deu o autógrafo e tal. Foi naquele dia lá, então a gente começou a estreitar. Então, a outra dica é: se aproxima das pessoas que trazem informações para ajudar você a atingir o teu sonho. Então, é isso que eu fiz, isso que eu faço, tá? E depois, a terceira é: invista fortemente em você. Estabeleça uma meta para desenvolvimento pessoal, para aprendizado. É importante, cara, é mais importante do que um quadro, do que um tapete, do que uma pia nova, sabe, do que uma geladeira. É importante essas coisas? Sim, cara, mas o que é mais importante, e bons treinamentos têm valor significante, porque tem um monte de coisa grátis aí e ninguém faz. Eu e você já estabelecemos, já derramamos conhecimento grátis e as pessoas não dão valor. Ela precisa investir. Quando ela investe, ela tem um retorno. Então, essas são as dicas para você que está assistindo. Os treinamentos do Pavani são treinamento de alto nível. Você é um cara que se entrega, né? Você
se transforma também nos treinamentos, se entrega de corpo e alma para aquilo, não é superficial, né? Então, tudo isso faz a diferença, né? Então, essa é a minha recomendação, Pavani. Querido, é isso aí. Obrigado. Continue exalando esse poder que você tem de ajudar as organizações e as pessoas. Dá um beijo na Alê. Fala para ela que ela a gente tem muito carinho por ela. E uma hora a gente grava vocês dois aqui, quem sabe, né? Temos muita gente ainda para gravar, que toda semana tem aqui. Tem até fevereiro para a gente gravar. Mas a gente será um privilégio sempre a gente conversar, tá bom? Tá bom. Manda um abraço para a Márcia. Deus abençoe também. Obrigado. Seus filhos também, manda um abraço para eles. Cresceram, hein? Rapaz, deu uma espichada aqui nos guris, falar para você. Fechou mesmo, é verdade. Obrigado também. Quando eu fui até aí, você me acolheu na sua casa, dormi na sua casa. Fiquei hospedado lá na casa do Douglas, então não vou esquecer nunca as coisas que você fez para a gente. Obrigado, querido. Sim. Fique à vontade. Deus abençoe, Pavani. Valeu. Tchau. Tchau. Aí, mais um empreendedor que mostra a sua experiência no nosso treinamento e especificamente no negócio dele. É uma skills, vocês precisam conhecer. É uma atitude ousada do Douglas. É uma coisa que eu torço para que isso cresça mais do que ele mesmo possa administrar. Quero crer que isso vai ser, nos próximos anos, uma grande plataforma que vai ajudar as pessoas a se empregar, a se autoavaliar, ajudar as pessoas a conseguir as suas oportunidades de trabalho de uma maneira diferente. Ok? Obrigado, gente. Fiquem atentos. Nós temos 2 outras lives essa semana, uma live sobre indicadores, uma live sobre processos. Fica atento aí nas nossas lives. E semana que vem, mais um convidado. Aí também de Maringá. Mais um convidado de Maringá, se não me falha a memória. Ok? Fiquem atentos. Um abraço. Até mais nas nossas próximas lives. Até mais.